Deixa eu começar aqui. Deixa eu só arrumar uma coisa, né? Chegando. Cida Santos. Shalom Adonai. A paz de Yeshua, nosso Senhor e Salvador. Em termos romanos e aportuguesando, Jesus. Mas o correto, Yeshua. Muito boa noite a você. Que Deus os abençoe poderosamente. Eu fiz algumas lives esses dias atrás e algumas pessoas me ligaram, não é? De forma um tanto carinhosa e educada, não é? Com aqueles tratamentos. Você é um falso, você é um herege, você é um apóstata da fé, você prega contra a igreja, disseram para mim, você prega, você desconstrói uma tradição que levou séculos para ser construída. Você destrói, meu Deus, enrolou a língua, desconstrói a fé das pessoas. Quando você tem um encontro com Deus, e não com o homem, mas quando você tem um encontro com o Espírito Santo, com Jesus, as vendas, a cegueira, ela cai. Lembra quando Shaul ou Saulo de Tarsis teve um encontro com Yeshua na estrada de Damasco? O impacto que ele teve foi tão intenso e tão grande que ele ficou cego. E somente no meio daqueles simples e pobres homens e mulheres, irmãos, aqueles que seguiam Jesus, não é? Ele teve a sua visão de volta. Então, eu quero dizer para os irmãos, irmãs, evangélicos e evangélicas, a bênção. Essa aqui é uma bênção. Se for o que eu estou pensando, é uma bênção. Eu quero dizer aos senhores, Maria Revele, glória a Deus, Maria Revele, seja bem-vinda, a Cida Santos também, e todos os demais. Quero dizer aos irmãos, obrigado, Maria Revele, compartilhe aí, por gentileza, para as pessoas conhecerem a verdade. Quero dizer aos irmãos que, para mim, que passei por tantas, digamos, denominações, sempre estudando, sempre perscrutando as religiões e denominações, porque eu não posso, se você é convidado para ir para um debate sobre determinado assunto, você tem que dominar esse tema, esse assunto, tanto quanto o outro ou melhor que o outro. Por exemplo, eu jamais vou num debate de economia porque eu não sou formado em economia. Então, quando se fala de religião, de fé, de igrejas, denominações, dogmas e doutrinas, aí é um assunto que eu domino e que eu gosto, né? A questão da apologética, quem já fez teologia,
quem já estudou teologia como eu estudei. Então, eu não estou aqui para desconstruir, para destruir a sua fé, para desanimar você. Ao contrário, para mim também, depois de muitos anos que eu fiquei em altares, por detrás de púlpitos, servindo a denominações, mas sempre fiel à palavra de Jesus, para mim foi difícil, até que um dia eu tive um encontro com Deus. E aconteceu o que eu vou ensinar hoje comigo, que vai acontecer com você. Chamado para fora da igreja, para fora da presença de Deus, para fora da comunhão com Deus? Não. Não é chamado para fora da igreja. Mesmo porque a igreja é um corpo místico, não é uma casa, não é um local, não é uma habitação, não é um prédio físico, não é uma estrutura arquitetônica, não é uma estrutura de engenharia com caracteres religiosos, com vitrais, catedrais, cruz, com aquelas construções religiosas. Não é isso. Porque se for assim, até os antigos cemitérios públicos do Brasil, como o da Consolação, como o do Jardim Tremembé, também são igrejas, porque está cheio de imagens lá, cheio de cruz, de imagens de santos e santas e estátuas. Eu quero falar com você hoje sobre o chamado para fora do sistema religioso, da mentira, do engodo, da enrolação, como diz no linguajar vulgar, no coloquial, do chaveco, sabe? Do estelionatário da fé. Você está entendendo? Então, para fechar esse ciclo, que alguns dias eu preguei eu ensinei aqui sobre o verdadeiro templo, não é? A verdadeira casa de Deus. Você está entendendo? Hoje eu vou fechar esse ciclo porque eu não gosto de deixar nada assim a desejar, a faltar, não é? Então eu quero falar hoje sobre o capítulo 10 e versículo 25 aos Hebreus, tá bom? Nós já vamos entrar lá. Mas antes de entrar lá, eu quero deixar claro que o seu ataque, a sua ofensa na minha página não vai mudar a minha cabeça, não vai mudar o meu coração e a minha fé, nem a minha visão, porque existe uma palavra chamada convicção. E a melhor convicção não é a convicção naquilo que o homem ensina. Não é aquela convicção conivente, conveniente, não é? Aquela doutrina. Eu não estou aqui para doutrinar você, no sentido de fanatizar, bitolar você. Eu não estou aqui para ensinar você a ter preconceito e discriminação contra outras religiões, outros credos, contra as pessoas, contra o afrodescendente, contra o boliviano, contra outras etnias, contra quem é hétero, contra quem é gay, quem é homossexual. Eu não estou aqui para fazer a sua cabeça, para você menoscabar, humilhar, discriminar aquele que é das religiões afrodescendentes, Umbanda, Quimbanda, nada disso. Eu estou aqui unicamente para doutrinar, no sentido de ensinar você, porque a palavra doutrina quer dizer ensinamento. Eu estou aqui para ensinar você assim as simples palavras de Jesus. Só isso. Amar a Deus, que é completa e totalmente diferente desse Deus criado, tanto pelo catolicismo quanto pelo protestantismo. Esse Deus sintetizado, criado, esse Jesus criado pela igreja protestante evangélica. Um Jesus que tudo manda para o inferno. Jesus não é nada disso. Espero que você aprenda. Coloquei o título de desigrejados porque é a maneira como eles, de forma pejorativa, chamam, consideram, taxam e condenam aqueles que abrem os seus olhos e deixam de frequentar a casa religiosa, a empresa, pequenas igrejas, grandes negócios. Deixam de frequentar o clube, o grêmio, a associação. Deixam de fazer parte da facção chamada igreja.
física, CGC ou CNPJ. Você entendeu? Então eu quero te apresentar hoje a verdadeira igreja, aqueles que fazem parte dessa verdadeira igreja, aqueles que têm uma comunhão e um relacionamento com Jesus dentro da sua casa, dentro do seu lar. E esses estão felizes porque estão livres de todo engodo, mentira, sabe? Manipulação psicológica, hipnose, sugestão mental. Esses são livres e louvam a Jesus em seus lares e sentem a presença dele e fazem o que ele mandou. Amam o próximo, estão de bem com a vida. Eu quero começar hoje falando o seguinte. A segunda carta de Timóteo, Marcinha, Deus abençoe ela também. Ela é uma bênção de Deus também. Uma filha de Deus abençoada, que cada dia que passa na sua vida tem superado todos os obstáculos. Marcinha, shalom, um beijo santo, um beijo puro de irmão para você. Que Deus ouve os seus dias sempre, tá bom? Que você vença e seja feliz sempre, porque você nunca está sozinha. Você sempre tem a ajuda dos anjos de Deus com você. Então, a segunda epístola, que em grego é carta de Timóteo para a igreja, né? Paulo escreve assim. Eu vou ler, deixa eu ver aqui. Eu vou ler do versículo 1, que são poucos versículos, tá bom? E hoje eu não quero me demorar muito, porque quanto mais eu vou falando, mais coisa vem para eu falar. E tem perguntas aqui, eu vou respondendo, quando vai ver passou 1, 2, 3 horas. Eu não quero que a live fique demorada, longa, porque eu quero que você também compartilhe essa live, para que as pessoas aprendam a se libertar da religiosidade, sabe? Do farisaísmo, da mentira, do engano total, tá bom? Essa história de que você só tem um contato com Deus se você estiver batizado ou dentro de uma igreja, de uma denominação, é a maior mentira já criada pelos teólogos cristãos. Essa história de que para você alcançar uma cura, uma bênção, uma paz, você tem que estar dentro de uma igreja, é a maior mentira. Não foi isso que Yahushua ou Yeshua, Jesus, ensinou. Ao contrário, tudo que ele fez foi fora do templo judaico, aonde ele ia algumas vezes. Mas os maiores fenômenos, marcantes, fatos, milagres de Jesus, sabe onde foi? Foi na rua, nas esquinas, nas estradas, nas praças, nas casas de pecadores, em contato com pessoas adúlteras, com prostitutas, em contato com aqueles que o judaísmo, a lei de Moisés, considerava pecadores, imundos e abomináveis. Não foi dentro da sinagoga, muito menos dentro do templo. Não se esqueçam, Jesus deixou bem claro e disse, recitando o Velho Testamento, Isaías e Salmos: esta casa será chamada casa de oração, casa de falar, oração, falar, orar, rezar, conversar, dialogar ou com Deus ou com alguém ali para desabafar, para ter aconselhamento, ter oração, intercessão, ministração da palavra de Deus, e não para angariar fundos, e não para elaborar textos, mensagens, tópicos e temas em seus esboços para tirar dinheiro fazendo a sua cabeça. Então, esta casa será chamada casa de oração, disse Jesus. Mas vocês, apontando para os religiosos, ele não estava apontando para os desigrejados, não. Para quem não ia no templo, para quem não ia na sinagoga, para quem era gentil, para quem era ladrão, para quem era homossexual, para quem era prostituta, para quem era pobre, miserável, para quem era ateu, para quem tinha outras religiões. Ele está apontando para aqueles que, entre aspas, seriam os seus familiares de sangue
étnicos, os hebreus, os israelitas, os judeus, os sacerdotes, os que se diziam santos acima de todos, os que se diziam impecáveis. Jesus os chama de raça de víboras, ladrões. Fizeram de um lugar sagrado, o esconderijo, a morada dos ladrões, covil dos ladrões. Então não se engane. Entenda de uma vez por todas, poxa vida, que Deus quer morar dentro do seu coração. Deus quer ser presente na sua vida. Quando você é justo, quando você tem ética, quando você tem caráter, quando você tem integridade, você tem Deus dentro de você. Ter Deus dentro de nós não é confessar credo de igreja nenhuma, não é cumprir dogma, doutrina de igreja nenhuma, não é dizer eu sou da Assembleia de Deus ou da Deus é Amor, eu sou da Batista ou da Universal ou da Mundial. Isso tudo são bordões, são falácias de denominações religiosas, coisas físicas, instituições físicas que estão longe de Deus. Nada tem a ver com Jesus Cristo e com a sua palavra, mas usam Deus, Jesus, Espírito Santo, anjo, diabo, demônio para tirar o seu dinheiro, impondo medo na sua mente, que é leigo, que é membro, que não tem estudo profundo, teológico. Então você acredita em tudo que eles falam. Entendeu? Hoje eu creio que você vai se libertar dessas coisas. Então vamos lá. O apóstolo Paulo escreve em Timóteo, capítulo 2, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Desculpa, agora eu vou ter que colocar o óculos, porque senão não sai nada. O apóstolo Paulo escreve assim, gente. Conjuro-te perante Deus e Cristo, Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega, ensina, fala a palavra, em tempo ou em fora de tempo, em tempo oportuno e tempo inoportuno. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. É o que eu venho fazer hoje. Corrigir e exortar com toda a longanimidade, com toda a bondade, com temperança, com equilíbrio. Salvo que às vezes eu fico tão indignado que o meu tom de voz aumenta, não é? Tem coisas que não dá para você engolir, que nem hoje, na live à tarde, eu entrei numa live onde tem um rapaz um pouco mais escuro que eu, com um óculos Ray-Ban preto e um chapéu preto, dizendo-se profeta de Deus, e ele é fundador da Igreja de Deus e Justiça, onde esse cara não fala nada com nada, não tem base bíblica, não tem fundamento bíblico, não tem nada. Ô Eliana, boa tarde, Deus te abençoe, boa noite, seja bem-vinda, Shalom. E esse profeta, usando um óculos preto, um chapéu preto, né, estava fazendo como é que se fala? Uma imitação, um sósia do então outro falso, né? Outro aproveitador, explorador da fé, Valdemiro Santiago, o tal do apóstolo. Esse profeta estava a caráter igualzinho ele, com um Ray-Ban preto, um chapéu preto, e pasme, ele não tinha nenhum conteúdo bíblico de ensinamento sobre Jesus, nada. Ele passou a maior parte do tempo pedindo dinheiro e pedindo para que os fazendeiros, o pessoal do interior das cidades, dos estados da Bahia, das cidades da Bahia e de todo o Brasil, pedindo para que doassem terrenos para ele construir templos. Ora, você há de convir comigo que em pleno tempo de pandemia, de pessoas morrendo entubadas no hospital por respiradores, pessoas morrendo pelo Covid, pessoas morrendo pelas suas patologias, idosos, hipertensão, cardiopatias, tantas doenças, e que diminui a imunidade, e o coronavírus vem e mata, e mesmo quem não tem
problema nenhum de saúde, mas é jovem, está morrendo nos hospitais, porque ele afeta todos os órgãos, dando falência múltipla de órgãos e detonando toda a pleura, todos os brônquios, toda a construção, toda a consistência dos pulmões, matando as pessoas. O indivíduo parece que está alienado em outro mundo, em outro planeta, querendo dinheiro e querendo terrenos. Se pedisse terrenos para ceder espaço para construir um braço, um auxílio, uma extensão de prontos socorros, UBS, não é? UPAs, AMES, postos de saúde, prontos socorros, hospitais, clínicas médicas, para atender essas pessoas, legal, eu aplaudiria, eu iria aplaudir, seria um pedido nobre, mas pedir para construir igreja, templo. Já expliquei nas outras lives porque eles querem templo, alugar salão e querem espaço maior. Quanto maior é o metro quadrado dessa turma, mais pessoas cabem nesse lugar. São mais cadeiras, são mais bancos, são mais pessoas. Quanto mais pessoas, mais dinheiro, mais contribuição, mais dízimo, mais oferta, mais voto, mais propósito e mais campanha. É só para isso que eles querem alugar um lugar ou comprar um ex-teatro. Daqui a pouco não tem teatro mais em São Paulo. Daqui a pouco não tem teatro mais no seu estado, na sua cidade. Não é? Daqui a pouco não tem mais empresa, não tem mais metalúrgica, que estão comprando tudo. Entendeu? Daqui a pouco não tem mais cinema, estão comprando tudo. Não é? E eles querem esse lugar só para isso. Não é para consagrar e tornar aquilo casa de Deus. Nunca foi e nunca será. Na live de ontem, se você buscar em minha página do Facebook, você vai ver que Deus nunca quis que construísse nada para ele em nome dele. Ele apenas permitiu Salomão construir para ver até um dia dar. E deu no que deu. Só porcaria, só maldade, só pessoas adorando templo, adorando edifícios. Só isso. Só adorando paredes, imagens, aquela coisa. E menosprezando os que mais precisavam, os verdadeiros templos de Deus. Nós vamos seguir aqui na nossa nesse início de live de hoje, deixando claro que esse rapaz é um péssimo exemplo, é um vômito, é um escroto, é uma ameba, um lixo de profeta. Primeiro que profeta não tem mais, não existe mais, porque acabou no ministério de João Batista, entende? Então ele ameaçou de morte e que Deus ia destruir a minha vida, ia matar, ia fazer acontecer, falou um monte de coisa. Eu apenas dei risada. Pedi para ele tomar vergonha na cara e não usar a Bíblia, nem as personagens dela, né? Nem usar os profetas, nem Deus, nem os anjos, nem Jesus, nem o Espírito Santo para iludir, tripudiar, para forçar as pessoas a dar dinheiro ou terreno, seja lá o que for. Ok? Deixar isso registrado. Agora vamos lá. 2 Timóteo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina e conhecimento. Não é? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sóbrio, em todas estas coisas, suporta as aflições, faz o bem de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Pessoas perguntam assim, o que é que você é? Você é obreiro, você é evangelista, você é diácono, você é presbítero, você é pastor, você é bispo, você é missionário, você é apóstolo, o que é que você é? A minha resposta é, eu não sou nada. Eu sou apenas uma pessoa que crê em Deus, na sua palavra. E que me intitulo, porque eu quero de vez me desvencilhar desses cargos, dessas coisas, como já dei baixa há muito tempo na igreja,
e disse: tô fora, tô caindo fora. Por uma experiência espiritual que eu tive. E para deixar a sua consciência, você não ficar pensando besteira, eu nunca fiz campanha, nunca pedi dízimo. Quando era. Por isso que não deu certo. Não batia, sabe? Sempre me cobrava e eu nunca pedi. Nunca concordei com isso. Já lá no começo, mesmo depois que eu saí da faculdade de teologia, Deus já tinha mostrado para mim que estava errado. Porque tudo que nós fazemos para o nosso próximo, para o ser humano, no que tange ao nível, à dimensão espiritual, no que tange a Deus, a Jesus, a sua palavra, é de graça. Sabe por quê? Porque Yeshua, Jesus, ele não estabeleceu pedágios. Ele não estabeleceu postos de cobrança, de tributo, de impostos para morrer na cruz por mim e por você. Ele não pediu a sua casa, ele não pediu a sua conta bancária, ele não pediu as suas joias, o seu terreno, ele não pediu a sua contribuição parcelada. Sabe por quê? Porque Yeshua, Jesus, pastor, apóstolo, bispo, missionário ou profeta, Jesus não é agiota. Deus não barganha através de dinheiro. O salmista Davi diz que Deus é um pai que se compadece dos seus filhos. Conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos do pó da terra, somos frágeis. Temos os nossos limites. Deus não estabeleceu dízimo. Deus não estabeleceu nada disso. Quem criou essas coisas e falou em nome de Deus, como se Deus tivesse falado, e escreveu tudo isso, foi Moisés e Arão. Porque Moisés já vinha do Egito, onde havia tantos tributos a tantos deuses do Egito. Assim como no código de Hammurabi e todos os povos pagãos, impérios, Moisés foi extremamente instruído em todas as faculdades que você possa imaginar. Um excelente líder, administrador, engenheiro, arquiteto, economista, tudo no Egito. Estava sendo preparado para ser governador do Egito. Então ele sai do Egito, cria. Então a sua doutrina cria o seu grande império e os seus impostos e a sua lei civil e a sua lei penal. Não deu? Mata, morre, decapita, taca fogo. Essa é a grande verdade. Não vem com embromação, não. E isso vem reverberando até hoje, passando pelo catolicismo, não é verdade? Na Idade Média, para conseguir um indulto papal, para conseguir que diminuísse as labaredas do purgatório, pagava-se fortunas para os cofres do Vaticano. Terrenos e propriedades, quantos terrenos e propriedades, somado com os alemães na Segunda Guerra Mundial, foram tomados? Quadros, obras de arte, joias caríssimas, comércios, bancos, joalherias dos judeus em toda a Europa foi tomado por Hitler e também, mais para a Idade Média, a Igreja Católica tomou tudo. E hoje todos estão falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Instituições cujo solo é um banho, é um mar de sangue, de almas que gritam, gente inocente, clamando por justiça. Tanto quanto Hitler matou milhões de judeus nos campos de Auschwitz, na Polônia, a Igreja Católica matou também na tortura, na Santa Inquisição, bem como também no Scapa. Martinho Lutero, o pai da reforma dos protestantes, também matou na Alemanha os judeus, escrevendo as suas leis e as suas ordens de matar. E todos querem falar em nome de Jesus, de paz e de amor. No tempo do Império, no tempo da escravidão dos negros que foram
capturados na África como animais, aqueles que castigavam os negros e que não permitiam que os negros entrassem em suas paróquias, em suas igrejas católicas e protestantes, porque eram tidos como escravos e bichos sem alma. Eles carregavam a Bíblia, professavam Jesus Cristo, Virgem Maria, mas não aceitavam o negro dentro da igreja, porque para eles o negro era um bicho, era um ser sem alma. Não comungavam, não eram batizados. Só depois de muito tempo é que o negro veio a ser aceito na igreja. E mesmo assim, com imposição, ou aceita o que eu estou te impondo, ou fogueira, Santa Inquisição. Renegue as suas culturas, suas tradições, a sua religião, senão você vai para o inferno. Isso é a casa de Deus. Isso é a igreja que você frequenta, que você anda. Claro que vamos chamar agora de, você é saudosista, está pegando coisas do passado, a igreja mudou, os pais da igreja mudaram, os teólogos já condenaram isso. Mas só para as pessoas saberem o passado dessas religiões. Para as pessoas terem uma noção de que quando um cara só domina um monte de gente, ele é capaz de entrar na sua cabeça e mudar a sua cabeça. Eu não estou aqui para entrar na sua cabeça, mudar a sua cabeça, tirar você da sua religião. Não. Eu estou aqui para ensinar você que Deus é muito mais do que isso. E que você pode tê-lo em sua casa. E que você não precisa pagar dízimo, campanha, porcaria nenhuma para pastor, para padre, para igreja nenhuma. Você pode ter Deus e Jesus dentro da sua casa. Ficar livre desses impostos, como se já não nos bastasse os impostos dos nossos políticos, prefeitos, governadores, vereadores, deputados, não é? Presidentes, congresso, senadores. Todo mundo mete a mão e rouba, todo mundo suga e aproveita de um corpo chamado sociedade, povo brasileiro. É político religioso, todo mundo quer comer um pedaço do bolo, quer tirar o seu dinheiro. No fim, você fica com 0,0. Não dá nem para comprar o gás direito, não dá para pagar a luz, não dá para pagar a água, não dá para você pagar os seus boletos, os seus extratos, não dá para você pagar uma coisa que você comprou nas Casas Bahia, não dá para você comprar material do seu filho, roupa do seu filho, não dá nem para você preparar, às vezes, um aniversário bacana, legal, pro seu pai, para sua mãe, para o seu filho, para o seu namorado, para sua namorada, não dá para ir para o cinema, não dá para ir para a praia, não dá para nada, porque tudo tem que ir para Deus, obra de Deus ou cofre público. Já percebeu isso? Você não tem boa comida na sua casa, não tem carro importado, não tem moto, você não tem o melhor computador, não tem o melhor Wi-Fi, você não tem os melhores tênis, você não tem as melhores viagens, você não tem passaporte. Seu passaporte é bilhete único, lotação, forrenga, cheio de bandido ou nóia no ponto para você pegar e te assaltar. Você tem ônibus sucateado, como eu disse, você tem trem sucateado, cheio de marginal no trem. Mas eles não, eles têm carro, motorista, carro importado, conforto, porque eles são homens de Deus, e você é o quê? Então, seja inteligente, para pensar. Deus não está nesse lugar, Deus não está aí nisso. Não são homens de Deus, não são profetas, não são pastores de Deus, não são missionários, anciãos, presbíteros, não são evangelistas, diáconos, não são padres, não são bispos e nem apóstolos, são empresários, malandros, marqueteiros e estelionatários da fé. E não é só no campo cristão. Se você pegar, tem alguns médiuns por aí também, tem alguns pais de santos por aí também, que são picaretas, pura picaretagem. Tudo que você vai pedir para Deus ou para a entidade tem que pagar. O valor de 3 mil, 30 mil, 100 mil, 300 mil, matando animais, matando bode, fazendo isso, fazendo aquilo. Tudo picaretagem. A entidade, a espiritualidade, Deus, a luz, não precisa do seu dinheiro. Como está escrito lá em 1 Crônicas, eu preguei ontem, 7 ou 17, está lá. O 1º ou 2 Crônicas, eu não me lembro agora. Deus falou assim, eu não preciso de casa, eu não preciso nada de vocês. Eu sou Deus.
E Paulo vai dizer em Atos, capítulo 4 e capítulo 17, versículo 24, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Portanto, quando eu estou lendo isso aqui, falando isso para você agora, a manifestação no coração desses pastores, deles não, que eles não estão nem aí para a Bíblia, para Jesus, eles só querem ganhar. Mas a reação que vem na mente das pessoas, dos membros das igrejas, é que eu sou um endemoniado. Mas a reação é essa, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Doutrina é ensinamento, e a verdadeira doutrina, no termo hebraico, é a lekar, que é a lei que desce do céu. A lei que desceu do céu para a humanidade é: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ela foi realçada, ela foi enfatizada por Jesus, dizendo: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas da mesma forma, Jesus também, quando esteve aqui, pregou contra o sistema religioso, o monopólio, os mercados de bolsa de valor que era naquele tempo, o sustentáculo dos fariseus, dos sacerdotes, dos líderes, dos papas, dos cardeais, dos bispos, dos missionários, dos pastores. Era o dinheiro do povo, que nem poderia ser dinheiro, porque na lei de Moisés, no livro de Devarim, capítulo 15, quando você for olhar lá no Deuteronômio, deixa eu ver aqui primeiro, peraí, senão eu vou falar besteira, né? É isso mesmo, Devarim é o Deuteronômio. Lá o dízimo e as ofertas não era moeda, não era dinheiro. E já tinha dinheiro, bem antes de Moisés, já havia dinheiro na face da terra, viu, pessoal? Porque Abraão deu 600 ciclos de prata, ouro e cobre para comprar o campo de Macpela, para fazer ali a sepultura da sua esposa Rebeca. Abraão e Sara. E já havia dinheiro, sim, tá bom? Na época de Davi já havia dinheiro, sempre teve dinheiro, mas Deus nunca quis dinheiro. Deus disse que os dízimos eram laranja, maçã, frutos da terra, do pomar, hortaliças, legumes, sementes, cereais, essas coisas para o templo. Os animais para sacrificar, derramar o sangue, para simbolizar vida, e também para o sustento dos levitas, que eram os filhos, os descendentes de Arão, irmão de Moisés. Porque eles ficaram responsáveis pelo serviço no templo, primeiro na tenda, no tabernáculo, depois no templo. Você está entendendo? Nunca foi dinheiro. Dinheiro veio entrar na religião judaica, no templo, no segundo templo, em 500 e pouco antes de Cristo. 530 e pouco antes de Cristo. O dinheiro vem entrar porque sempre é um povo rebelde, né? Sempre passou por momentos de escravidão. Lá no Egito, medos e persas, gregos e romanos. E os judeus se misturaram com a religião desse povo e aprenderam que dar dinheiro para a entidade era lucro para os sacerdotes, que ficavam ricos e também pagavam as suas taxas de impostos para o Estado, ou seja, para Faraó, para Nabucodonosor II, para o Império Romano e para o Império Grego. Então eles trouxeram isso quando foi reconstruído o segundo templo, que hoje não tem mais, há séculos que não tem mais, porque foi destruído no ano 68 ou 70, quando o general Tito invadiu Roma, destruiu, ficou tudo caído, cumprindo a profecia de Jesus, não ficará pedra sobre pedra. E ficou só o muro das lamentações que você vê nas reportagens em Jerusalém. Você está entendendo? Então, eles aprenderam a cobrar das pessoas, a impor que as pessoas tinham que trazer moedas, 30 moedas de prata. Por que eles tinham 30 moedas de prata para dar a Judas, o traidor? Dinheiro oriundo da mentira, da falsidade, do engano, da perversidade. Dinheiro de salário das pessoas, cobraram impostos das pessoas, entendeu? Era um conchalvo entre igreja e política. Depois que falar para mim que tem laicismo no Brasil, que o Estado é laico, laico coisa nenhuma. O Estado está mais infiltrado dentro da igreja hoje como nunca teve. Você entendeu?
É a mesma coisa do tempo de Constantino. Ninguém tinha conhecimento bíblico, algumas pessoas, ele ia lá, pegava um cara que era duque, que era barão, ou que era príncipe de algum lugar, e dava o cargo de papa, dava o cargo de arcebispo. Era isso. Então hoje você vê muito aí Bolsonaro, José Serra, não é? Geraldo Alckmin, Maluf, Eduardo Cunha, esse povo todo em cima de altar de igreja. Você acha que o quê? Não tem conluio ali? Não tem propina milionária correndo solta? Há uma profecia de Daniel, repetida por Jesus, que diz: quando vires a abominação, fugi dela, povo meu. Ok, vamos lá. Então, Paulo diz assim, segundo Timóteo 4, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, secar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Essa mensagem de hoje, essa live, ela irrita. Eu sou um calo no pé deles. Eles já me ligaram, sabe, já me ameaçaram de morte do Rio de Janeiro, um tal de apóstolo, não sei das quantas. É tanta coisa que eu escuto, né? E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Fábula, mentira, folclore, mitologia. Se não der, vai para o inferno. Se não der, é isso. Se você sair da igreja, você é um endemoniado. Se você sair da igreja, o seu estado vai piorar. Fica agorando, praguejando a sua vida. Se você sair da igreja, você vai ficar fraco. O demônio vai entrar na sua casa. Você vai perder emprego, você vai pegar câncer, vai ficar doente. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tudo mentira. Se você sair da igreja, você vai voltar a beber, fumar, cheirar, roubar, adulterar, prostituir. Tudo mentira. Porque tudo isso tem dentro da igreja. Isso é tudo mentira, é tudo falácia, é tudo bobagem. O que nos dá segurança, domínio próprio, força, equilíbrio e nos mantém forte para vencermos as nossas tentações é ler a palavra de Deus, ocupar-se fazendo o bem, o amor e a caridade ao próximo. É isso. Não é frequentar a igreja, não. Eles querem que você frequente, você ficar bitolado, preso, seguro ali, para toda vez vai ter uma desculpa. Sempre a obra de Deus, sempre a Opus Dei em latim, sempre vai ter isso. Sempre vai ter uma coisa para você pagar, um carnê do Gideão da Conquista, um carnê Simão Sirineu, um carnê da Trindade, não é? O carnê da promessa, o carnê do sacrifício de Abraão, a fogueira santa de Israel. Sempre vai ter essas idiotices, essas invencionices, muito bem elaboradas por uma equipe de marketing e publicidade que eles têm. Olham os textos, vão nas histórias mais fortes que tem, dali tiram, criam os envelopes, coloca lá Abraão sacrificando Isaac e o valor 50, 100, 1000, 10 mil, 5 mil, 100 mil e assim vai. Vão ficando milionários comprando, não é, terrenos, empresas, jogam no nome dos seus parentes, os testas de ferro, os laranjas, para quando a Receita Federal, o Ministério Público, a Justiça cair em cima, não está no nome dele, e é legal, não tem nada no meu nome. É sempre assim. A empresa, a máfia, a facção, entendeu? É isso que acontece todos os dias em São Paulo e no Brasil. E é por isso que ficaram em crise, nervosos aí, quando os governadores proibiram o culto nas igrejas, para as pessoas não se contaminarem. Mas eles têm a conta online, eles não são idiotas, não é? Eles têm o site, tem lá aplicativo do banco, você faz transferência. Olha só, então eu li esse texto aqui de 2 Timóteo 4 para você entender que quando alguém está falando a verdade de Deus, não fique com raiva não. Ore a Deus primeiro, fala: Pai do céu, Espírito Santo, anjo da luz, anjo de Deus, fale comigo, me ensina também. Porque ou você acredita na existência do Espírito de luz, do Espírito Santo, por meio de seu grande ministério com os anjos, que possam lhe ensinar, falar com você, você possa ouvi-lo. Isso não é esquizofrenia. Ele pode falar com você na intuição, na mente, no coração, ou audível. Ouvir mesmo, de forma audível. Porque se os homens do passado ouviam, por que você não pode ouvir? Você está entendendo?
E o Evangelho de João diz que Deus nos ensina todas as coisas. Não necessitamos que homens nos ensine coisa alguma. Ou você tem o Espírito Santo, ou você não tem. Você é um sozinho que depende de um cara para tentar chegar perto ou conhecer Deus. Você não vai chegar nunca, porque ele vai te enganar até o fim da sua vida. Jesus disse que pessoas como ele são os fariseus. Tem a chave do reino dos céus, ou seja, autoridade, conhecimento. Não entram e não permite que você entre também. Ok? Então, não se sinta irritado, não se sinta atacado. Seja um com a palavra de Deus. Ouça, é a palavra de Deus. Tá bom? Agora a gente vai dar, já expliquei isso, a gente começa a falar sobre o Hebreus 10. Mas antes disso, a gente vai explicar algumas coisas, tá bom? Primeiro a gente vai pensar no termo sinagoga, não é? Esse termo é grego, que significa reunião. Mas sinagoga é um derivado transliterado. Sinagoga, em grego, é um derivado transliterado do hebraico sinagogen, que quer dizer reunião que vem do alto. É uma reunião espiritual, é um ajuntamento espiritual, é uma reunião divina. A sinagoga é uma reunião física, humana, de pessoas que estão lá. Agora, a sinagogen, que é do hebraico, é uma reunião espiritual, é uma reunião especial. Não se trata de uma reunião de mente humana, com segundas intenções, com planos, com projetos, com conceitos, com ideologias, com teologias, com dogmas, com doutrinas, com perspectivas e projetos de comprar a Rede Record, de comprar o SBT, de comprar cultura, de comprar terrenos, de construir templos, de espalhar, não é, a autarquia da empresa chamada igreja. Espalhar o logotipo e a marca, ou seja, ser da empresa chamada igreja. Não é essa a reunião que Deus nos convida. E você vai entender o termo correto de quando Paulo fala em Hebreus 10:5, congregai-vos. Esse congregai-vos de Paulo nada tem a ver com esse ajuntamento de pessoas dentro da Assembleia de Deus, dentro da Deus e Amor, dentro da congregação, dentro da Universal, dentro da plenitude do poder de Deus, dentro da Renascer, dentro da Mundial, dentro do R.R. Soares, da igreja dele, dentro da Paz e Vida, dentro do catolicismo. Não é esse juntamento de pessoas que Deus está nos passando através dos termos em hebraico e também dos exemplos de Jesus e também de Paulo. Note uma coisa, que Jesus, quando veio, ele chamou 12 discípulos, correto? Aonde ele chamou esses 12 discípulos? Ele tirou esses 12 discípulos do sistema religioso mosaico de Moisés, dos judeus. Eles eram judeus praticantes, cumpriam seus rituais, pagavam seus impostos, tributos a César e também ao Anás, e também ao sumo sacerdote Caifás, e também ao doutrinamento judaico, dando-lhe dízimos, enriquecendo cada vez mais os cofres do templo, os cofres dos sacerdotes. Pedro, Tiago, João, todos os 12 discípulos. Jesus aparece e Jesus vem com o quê? Com a sinagoga? Não é com a sinagoga grega. Jesus vem com a sinagogue, aquela que vem do alto. Jesus vem com uma reunião, com um conhecimento, uma doutrina espiritualista, um conhecimento espiritual de paz, de amor e de graça. Jesus diz em Mateus 10, 7, 8, curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, ou seja, libertai as pessoas dos seus problemas e transtornos mentais e psíquicos. Curai essas pessoas, mas com uma condição: de graça recebestes, de graça dai. Qual é a igreja que hoje vai te oferecer uma bênção, uma graça, ou uma campanha, um propósito de graça? Você vai ter que pagar. Você vai ter que fazer um propósito.
sabe? Você vai ter que fazer o sacrifício que o Bispo Macedo pede. Tudo no altar, ou é ou não é, tudo ou nada. Ou você vai ter que pagar um trabalho na encruzilhada, na cachoeira ou no cemitério. Você vai ter que pagar cabeças de boi, de vaca, sacrifício, sangue de inocente, para conseguir o que você quer. Quando tem o homem no meio, quando tem esse pedágio podre, imoral, pífio, nefasto, maldito, sem caráter, de malandragem, de usurpação, de aproveitamento, sempre você tem que pagar um preço. Nada sai de graça. Mas sai de graça. Sai de graça sim. Sai de graça por esse Cristo que eu estou te apresentando hoje. Por esse Deus maravilhoso. Por esse Deus que não olha a cor da sua pele. Se você é homem, se você é mulher, sabe? Se você tem a sua opção, o seu gênero. Se você é negro, se você é branco, se você é japonês, se você é venezuelano, boliviano, se você é pobre, se você é classe média, se você é rico, se você é espírita, se você é crente, se você é católico, se você é testemunho de Jeová, se você é ateu, esse Jesus não olha nada disso. Quem criou todos esses conceitos, e quem criou todos esses imposicionamentos, esse condicionamento, foram os homens, para passar uma imagem de que a coisa é séria. A coisa é séria. Ela é justa, mas ela é toda recheada, imbuída de amor, compreensão e misericórdia. Vamos lá. Então, as denominações que se assemelham à sinagoga no tempo de Jesus, nada tem a ver com a sinagoga. Como disse Jesus aos saduceus, aos fariseus, aos religiosos do templo. Jesus diz que, eu vou ler para você, tá? Em Apocalipse 2:9. Eu estou com a minha Bíblia aqui, as pessoas me criticam porque, olha só, claro que eu tenho que mandar arrumar, mas olha o estado da minha Bíblia. Sabe o que é isso aqui? É velhinha, já é antiga, eu gosto dela. Eu tenho essa Bíblia aqui e tenho essa aqui que eu vou mostrar para vocês. E as costas dói, a gente vai ficando velho, né? E tenho essa aqui, novinha, ó, bem preservada, tá vendo? Mas eu preservo ela porque ela é, tá vendo aqui? Ela é a Bíblia de Jerusalém. Então eu preservo ela com muito carinho. E uso mais essa daqui. Quando alguém falar que a sua Bíblia está velha, não é? Está desgastada, você fala para ele assim, deixa eu ver a sua Bíblia. Se a Bíblia dele estiver novinha como aquela ali, é porque ele nunca lê. Nunca toca. Então a página está toda, está intacta a página. Quando a página está assim, desse jeito, é porque você estuda, está sempre lendo ela. Mas uma hora eu mando arrumar. Mas olha só, vamos ver o que Jesus fala sobre as sinagogas, as catedrais, as paróquias, as filiais, as igrejas regionais, os lugares que as pessoas frequentam, que dizem, né, que lá elas encontram Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, eu creio que é isso. Olha só o que está escrito em Apocalipse 2:9. Carta à igreja em Esmirna. Essa é uma experiência muito profunda e espiritual do apóstolo João, que foi preso e levado à ilha de Patmos, não é? Uma ilha que ninguém saía, só saía de lá morto. E o apóstolo João teve essa revelação do livro da revelação, que em grego é Apocalipse, e onde ele tem essa revelação e Jesus aparece a ele. Então, em uma dessas revelações, Jesus permite ao anjo da igreja. Jesus aparece para João e trata João como um dos anjos. A palavra anjo nem sempre significa ser de roupa branca, túnica e 2 asas, essa coisa toda. Vamos sair um pouco do folclore, da mitologia grega, gente. A palavra anjo significa mensageiro, aquele que traz a mensagem de Deus. E o mensageiro era muito útil no tempo dos reis.
para levar uma correspondência, para levar um recado, um pergaminho para outro rei. Era um carteiro, sabe? Seria hoje o memorando, seria hoje SMS, Gmail, essas coisas, sabe? Levava, escrito pelo rei, levava. Isso era o mensageiro. Lia em alta voz, anunciava, entendeu? Vai dar uma coisa que arauto, que falava em alta voz em nome do rei para as pessoas ouvirem. Então, Jesus considera João, como todos os outros apóstolos, anjos, ou seja, mensageiros dele para a igreja. Anjos, mensageiro para a igreja. Não é anjo com duas asas, não. Não viaja na maionese, tá bom? Então diz assim a carta, ó. Ao anjo da igreja em Esmirna, que é uma cidade grega, naquela época, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Jesus, a letra grega alfa e ômega, princípio e o fim, que esteve morto e reviveu. Jesus escreve e diz assim: conheço, mandando essa carta para os irmãos de Esmirna, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Jesus está falando para João, na ilha de Patmos, sobre os crentes de Esmirna, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, Jesus está mostrando para João, numa visão, e ele escreve essa carta depois, e manda para Esmirna, para confortar, para consolar os crentes dessa cidade, dessa ilha grega, que alguns estão na jactância, na arrogância, na soberba, na falsa religiosidade, se aproveitando da fé das pessoas, em meio aos coitadinhos, não é? Aos pobres. Mas eles têm caráter, fé e são ricos de espiritualidade. Grava bem isso, viu? Não fica correndo atrás de riqueza, não que você não deva, não que você não tem direito. Você tem direito de crescer na vida financeira e prosperar, tudo, conquistar. Mas isso não é o tudo, não. O tudo é o que está aqui dentro. São princípios e valores. A filosofia nos ensina isso e também a fé em Jesus nos ensina isso. Jesus nos ensina isso. Ajunteis antes o vosso tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Então eles eram aqui em Esmirna, conheço a tua tribulação. Eles eram pobres, eles eram sofridos. Carta à igreja em Esmirna. Não tinha uma sinagoga, não tinha um templo, não tinha um local onde eles se reunissem para adorar a Deus, para cultuar a Deus. A igreja aqui é um composto de pessoas, de famílias, cada um na sua casa, ok? Mas tu és rico, diz Jesus. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus. Blasfêmia, aqueles que se declaravam judeus, serem de Deus, aqueles que se declaravam ser iluminados, ricos, abençoados, prósperos, teologia da prosperidade, abundância, conquistar, isso aí, vamos lá, e menosprezavam os irmãos de Esmirna, porque eram pobres fisicamente, financeiramente, mas eram ricos em amor, eram ricos em comungar um com o outro, ajudar um ao outro, eram ricos no caráter, eram fiéis às suas esposas, aos princípios que Jesus ensinou, que Paulo ensinou, eram ricos de solidariedade, de humanidade, de carinho, de amor. E é isso que nos leva aos céus. Não é rico de dinheiro, não. E Jesus chama aqueles que se declaravam judeus, filhos de Deus, os verdadeiros, os santos, os religiosos, os que praticavam os seus rituais, pagavam os seus dízimos, faziam isso, aquilo, de sinagoga de Satanás. Ou seja, casa e morada daquele que é o seu oponente, opositor, aquele que vem contra as coisas espirituais, as coisas de Deus. Aqueles que zombam e humilham de você
talvez porque você não é rico, não é classe média, talvez porque você não comprou o carro, não ganhou o carro na campanha da fogueira de Israel e ele te humilha. Mal sabe ele que ele está sendo uma casa de Satanás. Porque Jesus disse aos fariseus que eles tornam as pessoas 2 vezes mais réus do inferno do que eles mesmos. Inferno, espaço-tempo de inutilidade. Não é inferno de fogo com demônio, não. Cai na real. Ser inútil. Ser viciado em um montão de coisa. E pobre, vazio de si mesmo. Sem amor, sem afeto natural. O outro texto que fala da sinagoga de Satanás, como Jesus disse, que os judeus se tornaram sinagogas de Satanás, está em Apocalipse 3, e versículo 9 também, deixa eu ver aqui. Eis, agora é a carta, uma outra ilha da Grécia, com outros povos que Paulo levou o evangelho, a luz divina, que é em Filadélfia. No versículo 9, Jesus fala de novo: eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Não se preocupa não, se você é humilhado, se você é simples, não é? Se o pessoal fica te humilhando e equivocadamente diz para você que você não tem o Espírito Santo, você não tem a bênção de Deus, do céu, porque você é pobre, porque você é um assalariado, porque você está desempregado, não é? Porque você não está em boas condições sociais e financeiras. E esse povo da Universal aí, da Mundial, da Renascer, vive dizendo que você não tem o Espírito Santo e que, Cida Oliveira, obrigado, boa noite, Deus te abençoe. E que você não tem o Espírito Santo porque você está passando por uma situação difícil e que isso é o devorador, é o demônio, é o diabo, é o migrador na sua vida. Não se preocupa, porque naquele grande dia eles verão a excelência da glória de Deus na sua vida. Eles verão aonde você depositou e investiu, não o seu dinheiro, mas investiu o seu amor, a sua vida, o seu sangue, em Deus e no próximo. Não é em dízimo para dar para a igreja, não. Não é campanha, não é envelope, não. Não é nada disso. Essa pataguada, essa mentira. Mas quando você prega o evangelho de Jesus de amor, fala com carinho com as pessoas, quando você dá roupa, dá comida, ajuda, até financeiramente, um desempregado, uma idosa, uma ONG, por exemplo, o Hospital de Barretos, quando você ajuda, sabe? Obrigado, irmãos. Quando você ajuda o CRAS, que dos dependentes químicos, quando você ajuda um sistema que acolhe crianças com câncer, quando você ajuda Médicos Sem Fronteiras, quando você ajuda associações que são idôneas, quando você ajuda aquele mendigo que está na sua rua, aquele rapaz que está morando debaixo da ponte, aquele idoso lá na favela mesmo, aquele barraquinho, sabe? Quando você vai lá e compra uma comida, um bujão de gás, uma água, uma luz, um remédio, uma roupa, quando você dá um abraço e fala Jesus te ama, você está se tornando extremamente rico e milionário diante de Deus e tem um dia preparado. O Salmo 23 diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Tem um dia preparado para a tua honra. Não queira ter a tua honra aqui, não. Não queira ter cargo da igreja, ou do centro espírita, ou do catolicismo. Não queira ter cargo para ganhar fundos, ou dinheiro, ou salário, ou donativos para a sua vida. Não se mexe com o dinheiro daquele que é de Deus. Esse dinheiro nem Deus quer. Não tem obra de Deus. Não tem Opus Dei na mão de bispo, ou de profeta, ou de apóstolo, ou de pastor, ou de padre. Não tem. Tem dinheiro invertido para o cofre da empresa chamada igreja. E depois para o cartão de crédito dele, para ele fazer o que ele quiser e você sem nada. Não tem isso. Você está entendendo? Não existe isso. Por isso que as lives anteriores foram o verdadeiro templo de Deus, etc, etc. E hoje eu vou terminar falando sobre o Hebreus 10, 25. Então, como Jesus está tratando em Apocalipse 2, 9 e 3, 9,
que as pessoas religiosas que exploram, que mentem para as pessoas sobre dízimo, oferta e voto, enganam você a todo momento com campanhas, com rituais, como eram os sacerdotes, como eram os da sinagoga de Satanás. Lembrando, sinagoga é grega, quer dizer reunião dos homens, humanas. Sempre projetos, marketing, invenção, campanha, rituais, doutrinas, imposicionamento, usos e costumes. Agora, sinagoguem do hebraico é reunião que vem do alto, vem de Deus, veio com Jesus e Jesus os chamou para fora. Você vai entender o que significa eclésia ou igreja, que é o chamado de dentro para fora. Se você é considerado desviado ou desigrejado, você está mais diante de Deus do que quem está lá dentro dessa religião, dessa denominação ou dessa igreja. Então, assim como Jesus disse que eles são sinagoga ou casa do mal, do opositor, você é também, não é sinagoga, você é sinagoguem, você é casa, você é um ambiente que reúne as coisas do alto. Por isso que Atos 17:4 vai dizer, Atos 17:24, Paulo vai dizer que o Altíssimo não habita em templos feitos por homens. Agora calcula comigo, você não é burro. Se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, o que eu vou fazer lá dentro? Se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, o que é que eu vou fazer lá dentro? No falso templo de Salomão não é, nunca foi, nunca será. Nunca será templo de Salomão aquilo. Na falsa cidade mundial de Deus. Não é cidade de Deus. Templo da glória do Davi Miranda. Não é. É do Davi Miranda. É do Edir Macedo. É do Valdemiro. É do Malafaia, o templo lá em Florianópolis, Santa Catarina. Não é de Deus. O Vaticano não é de Deus. É da Igreja Católica, da instituição. A paróquia, a filial, a regional, aquela que foi alugada, ou aquela que foi comprada ou construída, aquela que era um cinema, repito, que era um teatro, que era uma metalúrgica, não é casa de Deus. Não sonha, não se faça de idiota, não passe por esse ridículo. Não permita que as pessoas riam de você na rua, no bairro que você mora. Você não está indo na casa de Deus coisa nenhuma. Onde é a casa de Deus? Vou te dizer rapidinho. Tudo isso para você entender Hebreus 10, 27, 25. A casa de Deus é essa aqui, ó. Que é a sinagoga. Vamos lá? Evangelho de João. Evangelho de João. Deixa eu só aqui. Para não me perder, né? Evangelho de João, capítulo 14. É a Bíblia que eu estou usando. Não é invencionice minha, mas eu acho que o senhor e a senhora, você tem o direito de saber a verdade. Olha só. Evangelho de João, capítulo 14, e verso 17. Jesus promete outro Consolador. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre para convosco. Você sabia que uma das interpretações que caracterizam o Espírito Santo é Paráclito? E Paráclito, os biblistas, os exegetas, os especialistas em grego e hebraico mergulharam profundo, retiraram de lá o mais puro significado de Paráclito divino. Paráclito é aquele que está sempre, sempre lado a lado, sempre ao seu lado, te influenciando, intercedendo por você e te guardando. Precisa de mais alguma coisa? Precisa de mais alguém? Precisa de um suposto bispo, um suposto canal de Deus para orientar, direcionar você? Não precisa. Então vamos lá. O Espírito da verdade, disse Jesus, que o mundo não pode receber,
porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo habita em nós e está em nós. Jesus disse aqui, Evangelho de João, olha lá, vamos ver aqui, deixa eu ver se dá para colocar mais, não dá, né? Olha lá, Evangelho de João, tá ruim? Tá ruim, né? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17. Ele disse, porque o Espírito Santo, o Consolador, ele habita no templo, ele habita na sinagoga, ele habita na Deus é Amor, ele habita na congregação, ele habita na sede, na matriz, ele habita na sede regional, internacional, ele habita na filial, ele habita na paróquia, no mosteiro, na catedral. Ele habita onde? Aonde o Espírito Santo habita? Jesus disse primeiro do que Paulo. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. E mais para baixo, no versículo 23 do capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Você entendeu? Faremos nele morada. Agora, mas mensageiro, como que eu vou aprender essas coisas? Você vai orar. Você vai orar. Sabe por quê? Porque Jesus disse, Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 5, versículo 45. Está escrito nos profetas, que serão todos ensinados por Deus. Ponto final. O Espírito Santo te ensina. Você abre a Bíblia, faz a sua prece, a sua reza, a sua oração, os seus olhos vão se abrir. Hoje em dia tem tantos dicionários transliterados do latim, do grego para o português, do latim para o português, do hebraico para o português. Você vai lá no Google, você não precisa de pastor, não precisa de igreja, você não precisa estar lá, você não precisa pagar nada para eles. Por quê? Você não precisa pagar nada? Porque olha só, sabe por que você não precisa pagar nada? Porque em 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 20, está escrito, porque fostes comprados por preço de sangue. Jesus já pagou todas as suas dívidas, os seus débitos morais e espirituais. Basta você ter essa consciência. Jesus pagou os seus traumas, as suas dores, as suas doenças psíquicas, as suas revoltas. Ele levou sobre ele na cruz do Calvário. Sabe? As suas mágoas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram. Se nós morremos com ele no batismo, então somos mortos para o mundo e a sua imundícia. Alguém vai dizer para você, você é feio. Alguém vai dizer para você, você é pobre. Você é negro, parece um macaco. Você é isso, você é aquilo. Você é infeliz, você é um derrotado, você é um incapaz. Você é uma solteirona, você é um deprimido. Você é um derrotado. Você é um porcaria. Você nunca vai sair dessa vida. Você não vale nada. Você não pode sentir. Você não pode absorver isso, tornar essas palavras em energias fortes, reais. Elas não podem criar vida dentro de você. Porque você já morreu para essas coisas. Morto não sente. Pega um cadáver e chute, ele não vai sentir nada. Você está morto para essas coisas. Então você está morto para a inveja, você está morto para feitiços, que as pessoas chamam equivocadamente de macumba. Macumba é um instrumento de percussão musical. Você está morto para o olho grande, para a inveja, para os ciúmes. Você está morto para a competição. Você está morto para as ofensas. Você entendeu? Porque você é uma nova criatura e está em Cristo Jesus, e maior é aquele que está em vós, diz a palavra, do que aquele que está no mundo. Agora, se você viver sempre,
Se você viver sempre na autoflagelação, se você viver sempre no seu vitimismo, eu sou fraco, realmente ele tem razão, realmente ela tem razão, poxa vida, eu não vou vencer, eu não vejo perspectiva. A maior Helena Vieira está, Deus abençoe, Helena. Se Deus permite que você dorme e no outro dia você acorda respirando, quantas pessoas estão agora nas CTIs, na UTI, tentando respirar por força própria, natural, não consegue, estão dependentes de um respirador. Pensa nisso. Se você consegue andar, fazer um monte de coisa. E até tem muita gente que não anda, que não fala, mas tem uma vida dinâmica, faz coisas que muitos de nós saudáveis não fazemos. Então, se você tem a oportunidade de estar viva nesse mundo aqui, nessa dimensão terra, nesse universo, você não é incapaz. Quem disse que você vai ficar solteira? Quem disse que você vai ficar na dependência emocional do seu ex? Quem disse que você vai ficar na dependência financeira do seu ex? Quem disse que você não vai conseguir se virar sozinha? Quem disse que você é uma abandonada, isolada, segregada? O Espírito Santo nunca abandona ninguém. Deus nunca abandona ninguém. Você está entendendo? Porque você é morada dele. Talvez você não percebeu ainda que ele está batendo para entrar na sua vida. O Espírito de luz, o amor, a misericórdia, a bondade, a vida, a energia, a boa vibração, o ir para frente. Eu vou, eu posso, eu conquisto. Mas sem que você se contamine, sem que você se permita ser morada do diabo, no sentido de tentação, acusação, Satanás no sentido de oposição, inimigo, tudo que for de ruim, de errado, na sua cabeça, não pode se tornar real dentro de você. Os pensamentos negativos, as depressões, os transtornos, as doenças, as coisas que nós ouvimos falar e vamos afluindo para nós, o que você assiste, o que você ouve, tudo isso vai entrando e vai tornando o que é templo de Deus em templo de coisas ruins. Então você perde sua energia, seu campo magnético fica fraco, seus pensamentos ficam sempre desanimados, uma baixa imunidade, um sono, uma moleza, um pessimismo. Tudo isso é fruto da falta do Espírito Santo. Olha só, você tem que ter consciência de que não é o lugar, não é a religião, não é a doutrina que vai mudar a tua vida. Não é você descer uma água e tomar suco de uva ou comer um pão que você vai ter comunhão com Deus, que você vai mudar a sua vida. Não é você pegar o seu dinheiro sagrado que você poderia estar colocando numa poupança ou num tesouro direto para investir na sua vida, nos seus sonhos ou nos sonhos do seu filho, no futuro dele, para dar para vagabundo, pastor e bispo, apóstolo ou missionário. Não, isso não vai mudar a sua vida. Isaías 58 diz que esses rituais não mudam a vida de ninguém. Ao contrário, impedem que as orações cheguem até o alto, cheguem até Deus. Não se compra Deus, não se chantageia Deus, não se coloca Deus na parede, pessoal. Hoje você vai aprender. Fechando esse ciclo dessas mensagens, dessa live, que você pode ter o maior encontro da sua vida com Deus na sua casa. O maior milagre aí mesmo onde você está. Todos os milagres que Deus realizou foi fora de ambientes, casas religiosas, templo, sinagoga. Jesus operou os maiores milagres nas ruas com as pessoas. O contato humano, o amor ao próximo. E todos os milagres da Bíblia, ou no deserto, ou abrindo o mar, ou nos montes, não foi nos lugares. Porque não se pode pegar Deus e colocar num lugar. Não se pode manipular Deus, não se pode prender Deus, não se pode examinar Deus como se fosse uma experiência de um objeto de experiência num ensaio de laboratório. Não se pode fazer isso, graças a Deus. Mas os homens querem fazer isso. Os homens querem dizer para você como Jesus é e como Ele quer que você viva. Os homens querem patentear Deus, querem patentear o Senhor Jesus Cristo. Jesus é meu e é assim que Ele quer e é assim que vai ser.
quanto engano, quanto mentira. Mas tudo isso só por isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos entender. Tem um termo original do hebraico para definir sinagoga, que é o Beit Knesset. Beit Knesset, que é sinagoga. Mas com a invasão, com a influência do Império Grego, foi para a palavra sinagoga, que é o oposto do original. Sinagoga é reunião dos homens. Sinagogen, também do hebraico, é reunião que vem do alto. Agora, vamos para terminar o Hebreus capítulo 10, versículo 26, porque muitas pessoas disseram, mas você está errado. O apóstolo Paulo diz que nós devemos congregar. Irmão Rubens, aí do Lausanne, paulista, da irmã Vani, se o senhor estiver vendo essa live, presta bem atenção. Não me critique, não me ataque. É a palavra de Deus. Aprenda. Aprenda. O que talvez durante 40, 50, 60 anos de Assembleia de Deus ou da Cruz de Belém nunca lhe ensinaram. Porque não convém a eles que o Senhor saiba a verdade. Então, vamos lá. Hebreus capítulo 10. Eu marquei aqui. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Eu não vou abrir, não. Hebreus capítulo 10. Eu já deixei marcado aqui para não perder. O Hebreus, Paulo escreve aos Hebreus capítulo 10 e versículo 25, dizendo assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações. O que é admoestações? É avisar alguém, é pensar, é censurar, é repreender e é aconselhar com amor, com longanimidade, tá? Não é com brutalidade. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha só, quando Paulo escreve aos Hebreus, não deixemos de congregar-nos, precisamos logo então aprender e entender qual o principal motivo de congregar. Que congregar é esse? Paulo está escrevendo aos Hebreus. Paulo está escrevendo aos Hebreus, que já era um povo acostumado, doutrinado, disciplinado, viciado em congregar na sinagoga ou no templo, lá no templo de Herodes, na época de Jesus, e nas sinagogas que tinham. Então, por que Paulo escreve agora a esses hebreus, a esses judeus que agora se tornaram judeus messiânicos, que se converteram a Yeshua, se converteram a Jesus? Porque o congregar agora não é o mesmo congregar ritualístico, cheio de prescrições, de imposições, de condições, de doutrinas, de rituais. No livro de Gálatas, Paulo vai dizer aqui também no livro de Hebreus que essas coisas todas já se passaram e que elas não edificam em nada a vida de ninguém. Só sacrificam o corpo e a alma, só sacrificam o corpo da pessoa. Quanto a você, meu irmão, sem ser invasivo, você que pertence a Deus e Amor e a congregação e tantas igrejas pentecostais que sacrificam o teu corpo, você não pode pintar o cabelo, não pode cortar o cabelo, você não pode raspar a perna, você não pode raspar o seu sovaco, deve ter mais cabelo do que o sovaco do seu marido. Tem mulher que a perna é mais cabeluda do que a perna do homem, parece um lobisomem, não é? Então, esses costumes, esses usos, são oriundos dos fariseus e que não edificam a pessoa em nada. Ao contrário, só traumatiza, frustra e acaba fazendo com que o marido largue a esposa. Porque ninguém suporta uma coisa desse jeito, né? Então, você que proíbe os seus membros de ter uma televisão, de ir para a praia, de ir para o clube, e faz tudo isso às escondidas, como o senhor pastor Reuel, né? Dos Gideões, lá tomando a sua cachaça. Eu pergunto para vocês, boa tarde, irmã Iraci Terezinha Souza Viana, Shalom Adonai, que Deus te abençoe. E se fosse um membro da igreja lá, dos Gideões, lá, né, de Camboriú, se fosse um membro da igreja que fosse pego
tacado o vídeo tomando uma cerveja com os colegas, qual seria a posição do Reuel? Eu tenho certeza que colocaria o irmão de banco na disciplina e humilharia ele diante de todos. Mas como foi ele disse que o melhor é ficar no silêncio. Lembra desse Reuel quando ele estava lá e que o pastor, o senhor idoso, levantou, o pastor Cezino, que hoje é falecido, se levantou? Porque o Reuel, pastor da Assembleia de Deus, né, Gideões, estava falando para o povo que Deus falou com ele. Deus falou comigo nesse escritório, nesta manhã, que cada um de vocês pode dar R$1.000 nessa campanha, que vocês serão abençoados. 1.000 pessoas para dar R$1.000, etc, etc, etc. Até gente católica ligando para mim, dizendo, não sou da igreja, mas sou de Deus, eu vou dar R$1.000. Na hora, um senhor, pastor Cezino, levantou e desferiu uma profecia para ele, dizendo, a tua capa vai cair, mentiroso. Pare de mentir. Até quando você vai mentir? Até quando vai enganar, roubar o povo? Aquela profecia ela não se aplica só ao pastor Reuel, que depois foi pego tomando cachaça. Se aplica a todos os pastores, se aplica a todos os religiosos, se aplica a todos que usam da palavra de Deus para se dar bem. Porque você acha que cada esquina, cada subúrbio, cada quebrada, cada periferia, cada avenida, grandes avenidas, tem templos e igrejas. São empresas, assim como é o Mr. Shake, assim como é o McDonald's, assim como é o Habib's, assim como é o Banco do Brasil, o Banco do Bradesco. São empresas, não tem nada a ver com Deus, com Bíblia, com Jesus, irmão. Pelo amor de Deus, acorda. Não é na igreja que você vai encontrar a salvação. Não foi o templo, não foi a denominação, não foi o pastor que morreu na cruz por você. Não foram eles, sabe? Então, esse congregar, ele é o congregar que Jesus deixou para a sua igreja. É por isso que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa igreja de Jesus, ela é diferenciada. Porque igreja nada mais é do que um ajuntamento de pessoas, uma aglomeração. Se você está na Câmara dos Deputados, é uma igreja. Se você está no mercado fazendo compra, ali é uma igreja. Se você está no teatro, é uma igreja. Igreja, palavra grega, aglomeração de pessoas. Agora, igreja, no sentido espiritual, igreja de Jesus Cristo. Por isso, gente, Jesus apanhou, foi trucidado, foi espancado, foi linchado. Por isso chicotearam, rasgaram ele. Por isso colocaram uma cruz, humilharam ele. Por isso colocaram ele na cruz o mais rápido possível, os religiosos, os fariseus. Se dependesse de um sistema desse hoje, eu estaria na cruz também. E todos aqueles que pregam contra o sistema religioso estariam na cruz, alegando que essa é a vontade de Deus, que eu estaria falando contra o templo de Deus. Porque Jesus quebrou o monopólio dos fariseus. Jesus chamou os de dentro para fora. 12 discípulos que eram judeus praticantes seguiram Jesus e abandonaram os rituais judaicos, inclusive o dar o dízimo. 70 discípulos deixaram de seguir o judaísmo e seguiram Jesus. Depois mais 120 deixaram de seguir o judaísmo e seguiram Jesus. E depois, com Pedro, 3.000, 5.000 pessoas. Você acha que isso não é um desfalque no cofre religioso do judaísmo na época de Jesus? É um desfalque, é um prejuízo. Acabou a mamata. Não tem como mais ficar andando de jatinho para cima e para baixo, de helicóptero e erigindo o templo. Acabou. Não tem como mais comprar fazenda. Não tem como mais comprar Record, nem rádio de banda FM, carros blindados. Acabou. Isso tem que acabar no mundo e acabar aqui no Brasil. Pelo amor de Deus, gente. Se é para o sacerdote ter uma vida boa que eles têm, você também tem. Porque Isaías diz que todos nós somos chamados a ser sacerdotes do Deus vivo. Não é só o de Macedo que tem que ter uma vida regalada. Não é só o Valdemiro.
Não são só os líderes, não, os pastores da sua igreja, o pastor titular, o pastor adjunto, o pastor auxiliar, o pastor regional. Não são só os membros do corpo eclético da sua igreja, que tem que ter carrão, andar de terno caro, sapato caro, morar bem, comer bem, dormir bem, se divertir bem, viajar bem. Você também tem que ter isso. Agora eu vim lhes apresentar, baseado em Hebreus 10:5, o verdadeiro congregar. Presta bem atenção, eu já vou explicar essa palavra congregar, mas olha só isso. E aí eu quero que você me aponta, aonde existe, onde está, eu sei que existe, mas bom seria que fosse 80%, 90%. Mas são muito poucos, é 0,0000. A igreja, a comunidade que faz isso aqui. O verdadeiro congregar que Paulo está dizendo. Não é ajuntamento de pessoas dentro de um salão com uma placa em cima chamada Universal do Reino de Deus, ou Mundial, ou Deus é Amor, ou Congregação, ou Brasil para Cristo, ou como é que é? Esqueci, tem uma porta para o céu. Não é nada disso. Olha só o verdadeiro congregar. Paulo está se referindo a isso aqui. Já vou acabar. Olha só. Opa, mesmo com óculos, o livro passou voando aqui no meu olho. Vamos para o livro de Atos, capítulo 4. Quero que você preste bem atenção e coloque isso para o seu pastor na sua igreja. Mostre essa live para ele. Meu pai amado, passou de novo. Eu acho que eu tenho que mudar de óculos, não é não, pessoal? Peraí. Aqui, ó. Bora lá. Atos capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. O capitalismo, quando entrou dentro da igreja e começou já no judaísmo, na igreja dos judeus, na sinagoga de Satanás, depois no catolicismo e depois vem vindo para o protestantismo e os evangélicos. Isso é difundido muito nas décadas de 60, 70, 80 nos Estados Unidos, né, pelos pentecostais, aquela coisa toda. Então, o capitalismo, quando entra na igreja, através da teologia da prosperidade, ele dá uma inflamação, não é uma inflamação, gente, ele dá um fervor ao amor, ao dinheiro, de tal maneira que pregam, ensinam aos seus membros que quem é rico está cheio do Espírito Santo, como de Macedo vem trazendo. E quem é pobre é miserável, é maldito, endemoniado, está com migrador, está com devorador, que é tudo uma salada de mentira, uma bobajaiada, uma invencionice. Gálatas diz que quem é rico do Espírito Santo é quem preserva as qualidades. Tem domínio próprio, tem amor, tem perdão, tem compreensão, tem espiritualidade, tem longanimidade, tem todas as coisas boas e virtudes. Então, olha só, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Você está entendendo? As pessoas eram impactadas pelo Evangelho de Jesus, pela graça que estava sobre os apóstolos, eram curadas, etc. O contexto diz que Pedro e os demais impunham algum valor, algum envelope, alguma campanha, alguma chantagem psicológica, alguma sugestão,
criavam alguma campanha, a campanha do lenço, a campanha do tanque de Betesda, criaram alguma campanha disso? Eles apenas falavam do amor de Deus e praticavam o que Jesus ensinou a eles. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eles colocavam medo sobre as pessoas? Não. Faziam chantagem, suborno? Não. As pessoas recebiam essa palavra maravilhosa e sentiam Cristo dentro delas, pelo Espírito Santo e pela palavra. E elas mesmas, como uma forma de gratidão, vendiam as suas coisas e doavam, davam para os apóstolos. E eles, publicamente, chamavam os miseráveis, os pobres, davam quantias, digamos, exorbitantes, que mudavam a vida deles. Evangelho não é só pregar, não é só fazer uma oraçãozinha de libertação, amém? Não é só fazer um jejum, não é só blá blá blá. Evangelho é fé, prática e obra. Então, eles mudavam a vida das pessoas. Tipo, aqueles que não tinham casa, que não tinham comida, que não tinham roupa, que não tinham emprego. Toma um dinheiro aí, você vende cachorro-quente, então investe no seu cachorro-quente. O que você quer fazer? Uma barraca de churrasco, de pastel? Você é mecânico? Isso vai ajudar. É isso que é cristianismo. Ou melhor, cristianismo não. É isso que é uma vida apostólica. Isso é que é congregar. Quando Paulo fala em Hebreus 10, 25, congregai-vos. Olha lá. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, questionamentos, conversa, bate-papo. Vamos chamar a atenção de quem está errado, vamos ajudar quem está precisando, vamos conhecer um ao outro. Como é que está a sua vizinha, o seu vizinho, da frente, do lado, lá de trás? Como é que está a sua rua? Como é que está a situação? Vamos fazer aquela tal vaquinha, vamos ajudar, vamos fazer solidariedade, vamos fazer caridade, vamos fazer amor, é isso. Ou às vezes nem precisa de dinheiro, nem de roupa, nem de comida, mas uma palavra amiga. Vamos lá visitar fulano que está no hospital, vamos lá visitar lá em casa, né? Vamos lá, porque tem gente que não visita nem no hospital, nem quando está em casa. Mas quando está esticado no caixão, aparece lá para visitar. Ai, ele era tão bonzinho, ele era tão bacana, eu não tinha tempo para visitar ele, nem para visitar ela, oh meu Deus, mas é uma grande mulher. Hipocrisia, falsidade, coisa ridícula, como um soldado romano aos pés da cruz. Só reconheceu que Jesus era o Filho de Deus quando Jesus morreu ali, todo destroçado, morto. Aí ele reconhece, realmente ele era o Filho de Deus. Às vezes, parece que nós temos valor só quando morremos, quando estamos estirados lá no caixão. Aí faz poesia, aí coloca nome de rua, nome de viaduto, não é verdade? Aí bate palma, todo mundo, não é isso? Aí chora, desmaia, faz declarações, quer abraçar no caixão, faz aquele espetáculo. Mas e quando a pessoa está viva? Nem sequer liga para saber como a pessoa está. Então, meus amados, quando Paulo, em Hebreus 10, 25, chama os hebreus, aos irmãos para congregar, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, que quer dizer avisar alguém, pensar, censurar, repreender, aconselhar, é amar as pessoas. Paulo está dizendo, não nos deixemos de congregar, não nos deixemos de nos amar, não nos deixemos de ligar um para o outro para saber como nós estamos. Paulo não está dizendo, não deixemos de congregar, de ir à igreja, não deixemos de frequentar a igreja, não deixemos de estar lá todo dia na igreja, sabe? Culto de doutrina, culto de Santa Ceia, culto de oficial, culto disso, culto do homem, culto da mulher, culto do gato, culto do macaco, culto da lagartixa, culto da minhoca, campanha do sal grosso, campanha da pimenta, campanha do pimentão, campanha da mandioca. Que é isso? Tudo para tirar dinheiro. Se reunissem para pensar, puxa, o bairro está ruim, o bairro precisa de segurança, o bairro precisa de segurança noturna, vamos pagar, o bairro precisa de uma escola, o bairro precisa de ajuda na escola, o bairro precisa de uma farmácia popular mais barata,
O bairro precisa de um mercado popular. O bairro precisa de farmácia de remédio para idoso, que é muito caro. O bairro precisa, a igreja, as pessoas precisam de um plano de saúde mais barato. O bairro precisa de uma escola técnica para os meninos da favela. O bairro precisa de mudança. Vamos ajudar, a igreja tem bilhões. Vamos construir casa nos lotes aí. Vamos tirar essa imagem de favela. Para isso serve o dinheiro. Para isso que Paulo chama os crentes para congregar, conforme Atos capítulo 4. Ó, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois não havia necessitado entre eles. Quantos necessitados tem na igreja hoje? E são os mais necessitados que dão sangue, o suor do seu salário minguado, o aposentado com a sua aposentadoria ou pensão miserável dada por um governo leviano, não é? Que rouba todo mundo, os trabalhadores, mas aprova altíssimos aumentos de porcentagem de 100%, de 1000% nos salários dos senadores e parlamentares e deputados. O povo é uma briga para aprovar, uma briga que dura semanas ou meses para aprovar, R$ 30 de aumento. A briga que foi anos para fazer a reforma da Previdência, que não reformou nada, que é uma porcaria de Previdência. E aí vem o pastor cobrando mais impostos, mais juros, em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Acorda, gente, pelo amor de Deus. Jesus te ama, Deus te ama. Você tem que ganhar a tua salvação, mas você tem que sair do meio disso. O chamado de dentro para fora. Eu vou te explicar o porquê. E essa era a igreja. Isso é congregar. Antes de você abrir a sua boca, evangélico, e meter o pau no kardecista, antes de você meter o pau lá no Pai de Santo, faça um pouco do que está fazendo. Ajunta com os membros da sua denominação e mata a fome do povo. Adquira cestas básicas, remédio, roupa. Vá para as ruas. Vá você para a rua, pastor. Só pega o dinheiro e corre para a sua casa. Você está no bom, está no melhor, está no conforto. Eu fico vendo essas pessoas falar de humildade, simplicidade de Jesus, mas estão vestidos como reis, como príncipes, lá no Vaticano. O Vaticano todo coberto com decorações de ouro, cobre, prata, roupas com coisas de ouro, andando com um cajado de ouro, né, em carro, papamóvel, blindado. Cardeais e bispos vivem como bilionários pelo mundo, e denominações bilionárias, todas as igrejas bilionárias, milionárias, e o mundo nunca deixa de ter pobre e miserável, porque a igreja se omite e quer jogar nas costas só do governo. Isso aí é obra social do governo, da prefeitura. E ainda querem entrar no céu e querem condenar as pessoas ao inferno e dizem que são homens de Deus. Vamos lá então? Congregar. A palavra congregar, você vai entender agora. A palavra igreja, em grego, é eclésia. Se nós pegarmos essa palavra, dividirmos as sílabas, vai ficar... Eu já vou. Quer que abra agora? Espera aí, só um minutinho. Ai, ai. Eu tô acabando, tá? Tô acabando já. Ai, voltei. Eu já vou acabar daqui a pouquinho a live. Eu só vou explicar para vocês isso aqui. Então, a palavra igreja ou eclésia do grego, se nós pegarmos essa palavra e dividirmos ela, né? As sílabas, fica EK ou EQ. É uma mistura de uma vogal mais uma consoante. E com K. E esse E com K, que é... Esqueci o termo agora. Oh, meu Deus do céu. Que é o começo dessa palavra. EK, de eclésia. O EK, ele significa para fora.
Ah, sim, lembrei. O prefixo da palavra eclésia significa para fora. O sufixo significa chamados. Eka, eclé, eka ou eque significa para fora. Eclésia. Eclésia ou kaleo em grego significa chamados, convocados. Então, o verdadeiro sentido da palavra eclésia ou igreja é chamados, convocados para fora. Para fora do quê? Para fora de todo o sistema corrupto humano. Para fora de todo o sistema corrupto religioso. Para fora de todo o sistema mentiroso que criou toda uma sistemática teologia, todo um monte de compêndio de livros, concílio de Trento, concílio de Macon, onde o imperador Constantino inverteu o dízimo para dinheiro, moeda. E agora, na nossa época, os fariseus já tinham feito isso. E Constantino vem, faz isso, põe essa lei. E todos os católicos são obrigados a dar moedas, donativos, esmolas, dízimos, ofertas, etc. para os cofres de Roma. Como se já não bastasse o que tinham tirado, dos judeus, etc. Então você aprendeu que igreja não é apenas um ajuntamento, uma aglomeração, uma reunião de pessoas, um conjunto de pessoas. Mas que igreja, somado com sinagogue, reunião do alto, igreja, ela é um chamado para fora, ou seja, igreja são pessoas reunidas num ambiente espiritual, fora do sistema humano, político e religioso. A verdadeira eclésia é chamado de dentro para fora. Jesus veio chamar as pessoas todas, pobres, miseráveis, doentes, perturbadas, e também aquelas que estavam pobres nesse sentido espiritual e moral dentro da religião judaica. Jesus hoje chama você para fora. Onde é o Espírito de Deus, a liberdade. Jesus te chama para fora disso que você vive. Onde você não consegue mais ser filha da sua mãe, porque a sua mãe é católica, ou irmã da sua irmã, porque a sua irmã é da Umbanda, e você pragueja, maldiz, diz que é endemoniada, que vai para o inferno. Nunca mais você foi feliz com os seus parentes. Nunca mais foi em casamentos, em festas, em churrascos, porque a igreja bitolou, fanatizou você e você perdeu. Perdeu a mãe, perdeu o irmão, perdeu o pai, vive isolado achando que agora você é uma pessoa consagrada e vive em virtude. Que virtude? Você vive numa depressão, numa tristeza, numa coisa chata, insuportável, fanática, bitolada. Perdeu. Quem tem Jesus, aflui as pessoas para si. Onde Jesus foi, pisou e andou, multidões o seguiam. Quem não tem Jesus tem apatia, é grossa, é estúpida, é chata, é crítica, só condena, só aponta o dedo. Ninguém quer. Esse seu Deus fica para você. Mas se você quiser Jesus, rejeite essas doutrinas, rejeite esse sistema podre, e você sabe que tem coisa errada. Rejeite essas mentiras. Não tenha medo. Não existe inferno de fogo e demônios. Existe paz, amor, luz, misericórdia de Deus e a ajuda de Deus para você evoluir e ser a diferença nesse mundo. Para você vencer e ser feliz e amar o próximo, difundir e disseminar o amor. Muito bem. Quando foi inventada a questão da sinagoga? O segundo templo, que foi restaurado em 352, antes da era cristã, liderado por Ezra, que criou Kadish em hebraico, ou Kedushá. Kadish quer dizer santo, ou lugar santo. Local e ambiente, depois que o templo foi destruído, e se tornou e veio a ser chamado sinagoga. Ele foi
quando destruiu o templo. O primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor II, o templo de Salomão. O segundo templo de Herodes foi destruído pelo general Tito, no ano 70. E aí criaram-se né? Já havia a sinagoga, mas a sinagoga ela foi mais difundida. Passou a ser um lugar de concentração, mas não passou a ser um sinagogen, no seu sentido original, autêntico, verdadeiro, né? Seu sentido real, puro, espiritual. O que nós temos hoje são sinagogas, não é de Deus, são de Satanás, do opositor, do inimigo, daquele que só vem para roubar, matar e destruir a sua inteligência, a sua alma, seu afeto, o seu carinho, o seu amor, o mundo, com as pessoas, com sua família e em sociedade, para você ficar preso na mão deles, sendo sugado por eles dia e noite. Jesus não é isso. Você não vai perder a sua salvação. Ao contrário, chamado, eclésia, chamado de dentro para fora. Jesus te chama hoje para você passar a viver a sua vida, para você ser feliz. Ah, morreu o marido dela, ela não pode casar com ninguém. Disse isso. Congregação, divorciou, não pode tomar ceia. Você é idiota. Pelo amor de Deus, gente. Não pode ir na praia, não pode, pai não pode jogar bola com o filho na praça, não pode ir na escola, jogar bola com o filho, não pode ir no parque, não pode nada, não pode ir na praia. Isso não tem nada a ver com Deus e com Jesus. A Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom. Eu já vou encerrando, tá? Então o principal motivo de congregar é esse, tá bom? É isso que eu queria deixar para os irmãos, tá? Lembrando que o verdadeiro templo de Deus, a verdadeira casa somos nós. Para terminar, quando nós juntos nos unimos para o bem maior de toda a humanidade. Faça campanha para ajudar quem está precisando no seu bairro, na sua rua, na sua família. Seja amor em pessoa, seja luz, seja paz, seja misericórdia. Ajude a transformar as vidas. Você é a luz do mundo. Então, sinagogue do alto, eclésia, né? Chamado para fora do sistema religioso. Hoje Deus chama você para que você saia fora de todo o sistema ruim, religioso, de igreja, como na mão de pastores, de bispos, de tudo isso. Deus chama você para fora desse estado letal, deprimente, depressivo, que você vive, nessa escuridão, nessa cegueira religiosa. E também Deus chama você para fora, para você viver, ser feliz, vencer. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus tem um carinho muito grande por você, por isso você está vivo e vivo até hoje. O homem não é Deus para determinar o que você vai viver ou não. O pastor não pode amaldiçoar a sua vida, colocar medo em você. Pai de santo não pode dizer que você nunca mais vai casar, que você nunca mais vai ter filho, que você nunca mais vai ter homem nenhum. Não existe isso. Só quem tem poder sobre a sua vida é Deus. E se você deixar ele entrar dentro de você e sentir ele agora, você vai sentir aquela palavra: maior é o que está em você do que o que está no mundo por aí. Não pode nada. Então, receba Deus agora, receba o Espírito Santo, receba a luz, saia desse mundo de treva, religioso, depressão, doença, negatividade e venha para Deus, para Jesus. Congregue com as pessoas espiritualmente. Ore pelo mundo, pelas pessoas, perdoe as pessoas, abrace, restaure, levante as pessoas, pratique o bem, a caridade, o amor. Congregue com tudo aquele que está inclinado a fazer o bem. Pessoas de bem, não com pessoas tóxicas, maldosas, que só condenam e criticam. Não. Congregue com pessoas bacanas, legais, de Deus. Tá bom? Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, em nome de Yeshua, Jesus, eu entrego essas pessoas nas suas mãos e peço, Senhor Espírito Santo, que essa ministração de hoje, esse ensino, encerrando o ensinamento de que a igreja verdadeira somos cada um de nós, independente de religião, de credo,
de orientação, independente de todas as coisas, de raça, que nós somos a sua morada e podemos ser a verdadeira eclésia, aqueles que são chamados de dentro para fora, para ajudar as pessoas, para sairmos da nossa zona de conforto, da nossa religiosidade, do nosso farisaísmo, da nossa falsidade, e vivermos de fato e verdade o seu amor como o Senhor ensinou. Quando me destes de comer, de beber, de vestir e visitar doente ou na prisão, vocês fizeram isso a mim, quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos. Então, que hoje a palavra agape do grego, amor divino, se espalhe, inunda cada coração e que cada pessoa aprenda que não é a sua religião, não é a placa, não é a sua doutrina, não é nada disso que salva, que muda e que transforma, mas é o amor, o caráter, a integridade, a ética, o ensinamento mais puro do Senhor Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Que Deus vos abençoe e até às 3 horas da madrugada eu vou estar aqui de novo, orando e intercedendo pela sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, tá bom? Quem quiser falar comigo, me adiciona aí pelo WhatsApp que eu vou colocar daqui a pouco para fazer parte do meu grupo de palavra, louvor, testemunho e oração. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Pastores, não mintam mais para o povo. Para com essa história de dízimo, oferta, voto, campanha e envelope. Pega todo o dinheiro que está no cofre da igreja e ajude as pessoas que precisam, principalmente os hospitais e as pessoas com doença. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.